Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar como funciona a integração com o GovBR para fazer a validação para o ECA Digital. Integração essa que pode ser feita em qualquer site aí em WordPress, com a tecnologia aqui que a gente desenvolveu na fábrica de plugins. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Estou aqui no site de um cliente, você pode perceber que é um site apenas para 18 anos. Eu vou abrir numa aba anônima, porque no meu navegador normal já estou com a validação ativa aqui, e quando eu acesso a página, logo de cara, a primeira coisa que vai ser exibida para o usuário é a mensagem de validação dos 18 anos. E como vocês sabem agora, com a nova lei do ECA Digital, não pode ser autoafirmativa, porque geralmente o que a gente fazia? A gente exibia para o usuário aquela mensagenzinha que você confirma que tem 18 anos, e o cara, confirmo. E agora não pode ser mais dessa forma. Nesse modelo nosso aqui, o que a gente fez? A gente fez integração com o GovBR, onde a gente valida o CPF do usuário. Diógenes, mas não tem que mandar foto, selfie, vídeo? E não, a lei é clara, eu vou até mostrar ainda nesse vídeo, que você precisa aplicar um método seguro e confiável para fazer isso, que pode ser por foto ou validando os documentos. Por foto é uma péssima maneira de você fazer isso, porque geralmente o que o pessoal está fazendo é tentar supor, por alguns elementos visuais, se aquela foto corresponde a alguém que seria maior de 18 anos, mas acaba sendo muito fácil de burlar e eventualmente é muito caro de utilizar. Nesse próprio vídeo eu vou mostrar isso. Aqui na nossa solução, quando o usuário colocar o CPF aqui, a gente vai consultar o CPF da pessoa do GovBR, e aí se a idade junto ao governo bater com, ou seja, a pessoa é de maior, a gente libera o acesso. Vamos fazer uma demonstração? Eu vou colocar um CPF aqui de exemplo. Quando eu clicar aqui que eu afirmo que as informações inseridas são reais e verdadeiras e correspondem à minha identidade, ele vai consultar junto ao governo, validação bem rápida, e já deu aqui validação concluída. Se eu der aqui o concluir, ele vai fechar a página e vai liberar o acesso. Se eu colocasse outro CPF, por exemplo, um CPF inválido, vamos colocar aqui, na própria máscara do campo ele já pegaria e já impediria o usuário de prosseguir. Vou colocar aqui um CPF nada a ver, por exemplo, tudo 1111. Olha lá, ele já falou ali, CPF inválido, para mim verificar os números que foram digitados. Eu posso pegar o número aqui, por exemplo, tem aquelas ferramentas que geram CPFs que, apesar do formato ser um formato correto, é um CPF inexistente, não está cadastrado na base do governo. Vou dar aqui um geral CPF. Só que mesmo nesses casos, se eu colocar esse tipo de CPF, aí pedir um documento com foto. Por exemplo, eu coloquei um CPF aqui que não existe, ele está no formato correto, mas não existe. Ele vai consultar, não vai encontrar esse CPF, e como ele não encontrou, aí ele vai pedir para a pessoa fazer o upload, né? Porque é um plano B caso o CPF não seja encontrado, né? Porque geralmente o CPF vai bater, mas se acontecer alguma exceção, tem que ter alguma solução ali adicional para o usuário poder seguir. Peguei uma foto aqui, concordei e vou enviar as informações para validação. Tá? Então a gente pode fazer essa integração em qualquer site em WordPress, tá? E aí, se você fizer a compra lá no nosso site, a gente vai entrar em contato para fazer a instalação, porque dependendo da configuração do seu site, qual vai ser a melhor abordagem, né, para ser feita. Aqui no caso é só para liberar o acesso. Tem sites que precisam de outro tipo de abordagem e coisa do tipo. Tá? Vamos dar uma olhada aqui em algumas opções sobre a lei que eu quero mostrar para vocês, que muita gente ficou na dúvida, né, sobre essa questão. Posso usar só o CPF? E sim, eu peguei até uma postagem aqui da Tabata do Amaral, nenhum comentário positivo à Tabata do Amaral, mas eu quero usar a informação que ela está falando aqui, que os mecanismos que são aceitos são reconhecimento facial, envio de documentos, validação por bases externas, tudo com a obrigação de ser confiável e auditável, ou seja, você tem que usar uma dessas opções. No nosso caso aqui a gente está usando a validação por bases externas, que como a gente está usando o GovBR, se pressupõe que é confiável e auditável, né? Já que é o próprio governo que está fornecendo. Eu vou dar outros exemplos aqui do porquê que o reconhecimento por imagem não é muito confiável. Aqui temos um exemplo, a pessoa está usando o modelo 3D para fazer a validação por imagem. Você pode pensar assim, mas será que não dá para reconhecer que é um 3D? E o grande problema desses sistemas é que, às vezes, a pessoa tem algum tipo de deficiência, algum tipo de deformidade, e não dá para alegar que a imagem que foi capturada, na verdade, não corresponde a uma pessoa. Porque a pessoa pode se sentir ofendida e querer processar, falar, você está falando que é o meu rosto, não é o rosto humano? Como assim? Então, por isso que acaba criando essas exceções aqui, que são brechas de segurança, e além do que a pessoa pode não querer usar esse tipo de imagens, né? Vou pegar outro exemplo aqui, a pessoa está usando
a imagem de boneco para fazer a validação. Tá vendo? Então, ou seja, é muito falho esse tipo de abordagem usando imagens sem validar o documento. Era melhor nem colocar se é para fazer uma coisa mal feita desse jeito. Né? Aqui estou usando um outro exemplo também, ó, é um sistema, e em vez de usar a imagem ou usar, por exemplo, o CPF, criar um questionário de 22 questões e você precisa acertar pelo menos 14, onde eles vão entender que se você acertar 14 das 22, então você vai provar que você é maior de 18 anos. Mas, ou seja, a pessoa vai ficar, vou ter que preencher um questionário, era melhor colocar o CPF. Né? Mas não são soluções aqui que não fazem muito sentido. Aqui o próprio Felca fez um comentário sobre a lei. Eu acho que ele faz saltos lógicos que não fazem muito sentido. Eu não vou poupar a palavra. Eu vou dizer nesse vídeo tudo que ninguém te falou sobre o que muda na prática para você e para as crianças do Brasil. Primeiro de tudo, essa lei vai obrigar você a fazer reconhecimento facial. Imagina que absurdo. Isso é completamente falso. O que a lei cita de verdade, no artigo 9, parágrafo 1, mecanismos confiáveis de verificação de idade. Ou seja, Que é o que a gente já citou. A gente está usando mecanismos confiáveis, aqui a gente está usando o próprio governo para confirmar isso. Com cenas que nem sequer vai entender, mas nunca vai esquecer. Antes da lei, quando ela caía num site de pornografia, bastava ela clicar, sou maior de 18 anos. E aqui tem uma falácia dele que ele está colocando como conteúdos de sites pornográficos, como se essa lei fosse proteger crianças de sites pornográficos. E não, porque a maioria pelo menos dos sites mais acessados desse tipo de conteúdo, não são brasileiros. Então eles não vão seguir essas regras simplesmente porque eles não estão no Brasil, não são obrigados a seguir a lei brasileira. Então uma falácia que ele usa aqui como se os sites de conteúdo pornográfico vão seguir essas recomendações, porque sim, e não vão. Ele até usou aqui a imagem do Xvideos, mas o Xvideos não é nem brasileiro, então ele não vai seguir porque o Brasil falou que sim. Sites brasileiros, né, como Privacy, por exemplo, talvez sigam, mas né, não é obrigatório. É necessário que plataformas que tenham coisas para maiores de 18 anos seja obrigado a confirmar a idade. Outra coisa, você não vai mais poder jogar LoL nem vários outros jogos se você não for maior de 18 anos. É completamente mentira. O que foi proibido de fato são os loot boxes. Pois é, a Riot, no caso do LoL, bloqueou porque ela quis, para não precisar remover o loot box para as crianças. O que são loot boxes? E por que para criança é mais problemático? Loot box é um cassino. Ele foi construído baseado no cassino. Parece uma caixinha bonitinha, você coloca um dinheirinho pro seu filho, porque ele te implorou, e logo você apresentou para sua criança de 12 anos o tigrinho. Aqui outro salto lógico, né? Porque a loot box não é, na verdade, cassino e tigrinho. Porque aqui o loot box é um baú que você pode comprar e você, se abri-lo, você vai ganhar um prêmio, né? Que pode ser um prêmio bom ou um prêmio não tão bom. Mas se você vai fazer esse salto lógico que loot box é cassino e tigrinho, então quando você comprava nos anos 90 aqueles álbuns de figurinha e você comprava um pacote de figurinha, é loot box. Porque você não sabe quais figurinhas estão ali dentro. Pode ter figurinhas ruins, figurinhas comuns, figurinhas repetidas, do que vinha figurinhas especiais. É a mesma coisa. Então ninguém acha que figurinhas eram cassino e tigrinho. É um salto lógico, um exagero muito grande, né? Parece R$5.000, você não sabe de onde. A lei também diz que jogos vão precisar controlar, por padrão, as interações com o estranho. Parece meio exagerado. Até você lembrar que no Roblox, por exemplo, era permitido que um homem de 40 anos conversasse com uma criança de 9, por voz. Um adulto mal intencionado podia chegar no seu filho e pedir que o seu filho ligasse a câmera quando ele estivesse sem roupas. Bom, mas aí a gente está falando de redes sociais, que é fora do nosso propósito aqui do vídeo, né? Outra coisa aqui também, aqui um texto falando sobre as próprias falácias do próprio vídeo do Felca, né, que eu já comentei algumas coisas aqui. E aqui a questão sobre usar KYC, né, que é esse reconhecimento por voz, reconhecimento facial, é caro e pouco útil. Né? Eu vou dar um exemplo aqui usando essa empresa que não à toa está explorando muito o marketing para fazer esse tipo de verificação. Só para vocês terem uma ideia do preço, né? Eu vou vir aqui em preços para vocês verem quanto custa, que é uma coisa muito cara. Aqui eles estão falando que é grátis, né? Mas na verdade não é que é grátis, né? Porque está falando aqui que você vai um número, né, limitado de correspondências. Né? Você pode fazer 500 grátis por mês, porém a verificação você tem que pagar. E aqui você tem os valores, tá vendo? Olha lá, quanto mais você for colocando aqui suas verificações, maior vai ficar o seu preço. Aí você pensa, mas é só 1,27. 1,27 por verificação. Então, se você fazer um cálculo simples aqui eu coloquei 4.000, né? 4.500. E eu for fazer... Vamos diminuir aqui, vou colocar um número até mais real aqui. Vamos colocar 1.000 aqui, ó. 1.500, vou pagar 1,38 por verificação. Então, se eu colocar aqui 1.500 vezes 1,38, vai dar R$ 2.070. Sem contar, claro, o IOF.
né, que são 6% em cima por mês, para estar utilizando um sistema que sequer é muito eficaz, como eu já mostrei nos próprios vídeos. A nossa solução é muito mais elegante e efetiva, porque vai validar justamente a informação que o próprio governo tem sobre os usuários, né, já que o governo tem os dados ali da base de CPF de qualquer cidadão brasileiro, tá bom? Se você ficou interessado, aqui na descrição do vídeo tem um link de compra, tá, do nosso sistema. E aí, como eu comentei, após a compra, a gente vai entrar em contato para fazer a instalação e a configuração aí no seu site em WordPress, porque para cada site em WordPress existe sua própria realidade sobre como vai funcionar a validação, configuração, etc. E a gente vai atendendo caso a caso. E qualquer dúvida, a gente está sempre